Agora a gente vai falar sobre divulgação e aqui a gente vai falar muito mais sobre o universo digital. Vamos falar também um pouquinho do universo físico, mas eu vou abordar muito mais o universo digital. No universo digital, a gente tem as blogueiras, a gente tem as influenciadoras. Vou colocar aqui também o tráfego pago, mas eu vou falar sobre o tráfego pago um pouquinho mais à frente. No universo físico, a gente tem as feiras. Tem outras formas de divulgar no universo físico. Eu poderia colocar um outdoor na minha cidade, eu poderia ir lá no rádio e fazer uma divulgação, poderia fazer isso. Só que eu nunca fiz isso e eu acredito que para o nosso mercado acaba não sendo tão vantajoso. No universo físico, o que eu percebo que é vantajoso é você fazer as parcerias e talvez participar de feiras. Eu nunca participei de uma feira de convite de casamento, eu já participei de feiras numa empresa que eu trabalhava anteriormente, já organizei feira, já fui para São Paulo, Rio de Janeiro, eu sei o que é tu participar e organizar um stand numa feira. Então, para a gente estar na feira, a gente tem que ter, às vezes tem que investir no espaço do stand, tem que ter os produtos para colocar no stand, você precisa se deslocar até a cidade, então você vai pagar o seu deslocamento, a sua alimentação, a sua estadia, tudo isso custa para poder fechar aquelas vendas. Pelo que eu me recordo, essa que eu tinha sido convidada, por baixo eu ia gastar uns R$1.000. Para mim, R$1.000 de investimento em divulgação, eu consigo investir em outro lugar e eu tenho um retorno muito maior. Então, para mim, isso não é um cenário vantajoso, porque eu percebo que eu tenho outras formas de vender que para mim trazem mais clientes e eu tenho menos trabalho. Só em pensar que eu ia ter que criar uma unidade de cada um dos produtos, já assim me causava desconforto. Mas eu sei que tem pessoas que vendem muito pelas feiras, tem gente que ama estar em feira, é bom, principalmente se tu trabalha no comércio local, é bom para as pessoas te conhecerem, o fato de tu estar num ambiente onde tem outros profissionais conhecidos, traz uma autoridade para você, então eu tô bem posicionada, eu tô bem localizada aqui. Se eu tô numa feira onde tem profissionais renomados, por exemplo, o cliente não sabe que eu tô começando ontem no mercado, ele já entendeu que eu sou uma boa profissional, só para eu estar bem acompanhada, vamos colocar desse jeito. Então a feira, ela é muito boa, eu não estou dizendo que ela não é. Eu só estou apenas trazendo a tua atenção, o teu olhar para os custos que você vai ter ao estar numa feira. Às vezes a vantagem da feira nem é justamente o retorno de pedidos que você fecha, mas sim essa autoridade que você vai desenvolvendo por estar na feira no mesmo lugar que outros profissionais. Isso você consegue criar conteúdo para a tua rede social, tu consegue causar essa movimentação, dali tu consegue às vezes fechar parcerias com outros profissionais que podem te indicar. Então a feira é para além de fechar só o pedido com o cliente. Então observe todos esses prós e contras para você conseguir avaliar o que é bom para você ou não. Blogueiras e influenciadoras. Eu consigo falar sobre isso porque eu já tive experiência com os dois. O que era a blogueira? Era a blogueira que eu pagava por mês, R$300 por mês, para ela me divulgar. Para mim era ótimo, maravilhoso, era um blog bem grande, nacionalmente. Eu já divulguei em 2 blogs, um que era do Sudeste e outro blog que era do Nordeste. Eu amava divulgar para o Nordeste, eu achava muito fácil vender para o Nordeste, só que como eu estou em Santa Catarina, o meu frete era muito caro. E esse do Sudeste acabou vindo como uma alternativa, porque o frete era mais em conta. E para mim era muito bom quando eu fazia divulgação lá. Foi acho que 2014 e 2015. Eu lembro que foi uns 2 anos que eu divulgava com blogueiras. E eu pagava naquela época, vamos colocar aí então, 6 anos atrás, R$300 por mês, né? Isso é há 6 anos atrás. Hoje eu não tenho nem ideia do quanto seria fazer essa divulgação hoje. Eu pagava, então por mês a gente tinha um contrato, então eu vendendo ou não vendendo, eu tinha que pagar 12 meses de R$300 para elas. Elas faziam a publicação para mim e eu recebia o pedido de orçamento. Foi bom por um bom tempo, eu lembro muito claro desse momento quando começou a deixar de ser. Era bom na época que o Facebook não tinha forma de entrega que tem hoje. Naquela época era uma outra forma de entregar as publicações. Eu lembro que teve uma mudança no algoritmo do Facebook que foi ruim para todo mundo, inclusive para a blogueira. E aí, dali pra frente, começou a não ser mais vantajoso, começou a chegar um momento que eu
eu tava assim, tendo prejuízo em divulgar com elas, e aí eu acabei indo para outros caminhos. Também já divulguei com influenciadora. Como é que foi com influenciadora? Foi uma menina lá do Nordeste, eu não vou me lembrar do nome dela, ela era bem grande lá na região dela. Ela que me abordou, dizendo que tinha adorado os meus convites, perguntando se eu fazia os convites do casamento dela. Em contrapartida, ela ia dividindo com as seguidoras dela o processo dela de criação comigo, e ela ia me divulgar tanto no Instagram dela quanto em grupos de noivas que ela participava. E esse era o nosso combinado. Eu lembro que para eu fazer o pedido dela, eu gastei em matéria-prima por volta de uns R$800. E não me trouxe retorno financeiro nenhum. Eu não fechei nenhum pedido que veio por indicação dela. Então, assim, não foi uma vantagem. Dali pra frente, quando a pessoa me abordava, ai, tu não quer patrocinar aqui o meu casamento, não sei o quê. Não. Por quê? Se eu pegasse esses R$1.000 da feira, esses R$800 da influenciadora ou os R$300 da blogueira e eu colocasse em tráfego pago, me trazia mais retorno financeiro. Então, essa foi uma das frentes que eu divulguei por um bom tempo. Só que eu quero trazer um ponto de exclamação, um alerta bem grande acerca do tráfego pago. Porque eu tenho muito medo, é um medo real mesmo, de que as pessoas, por indicação minha, vão lá no negócio do tráfego pago, colocam dinheiro ou apertam o botão de impulsionar e daqui a pouco vem para elas uma conta de R$500 mil e a Bárbara, culpa da Bárbara. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, vou comentar como é que funciona um pouco esse tráfego pago, mas eu gostaria muito que vocês fossem responsáveis, porque a ferramenta, ela pode ser confusa para quem não tem experiência com ela e talvez o teu dinheiro ser, entre aspas, comido pela ferramenta e você perder aquele dinheiro. Então, eu trouxe para você algumas imagens de caminhos que eu acredito que são possíveis, mas eu gostaria muito que vocês tivessem bastante prudência. Essa é a palavra, quando fossem utilizar. Então, como é que a gente faz para fazer a divulgação pelo tráfego pago, né? Tem duas maneiras. Uma é apertando o botão que a Belle disse que não é para ninguém apertar, que eu trouxe para aula. E outra ainda através do gerenciador de anúncios que o Facebook tem. Para quem não sabe, o Instagram e o Facebook são da mesma empresa, né? Que é a Meta, que é o Facebook, o WhatsApp também. E através desse gerenciador de anúncios, eles conseguem gerenciar os anúncios para Instagram e Facebook. Só que como isso é algo muito complexo, foge muito aqui da proposta do nosso curso, a proposta aqui da nossa aula, eu também não sou especialista em tráfego pago, as coisas que eu sei foram através de estudo, que eu ia lá, estudava, pesquisava, testava, experimentava, todas as coisas que eu sei, eu aprendi através de pesquisas que eu fazia. Então, a forma mais simples que tem de você fazer o impulsionamento é através do botão impulsionar, que a Belle disse que não é para tocar. Mas quando você tem a publicação, você tem aqui embaixo, ó, esse turbinar, aqui, ó, turbinar a publicação. Quando você clica nesse turbinar, vai vir para você uma série de pontos que você pode delimitar. Então, por exemplo, qual que é a minha meta do meu anúncio? Então, eu tenho a meta do anúncio, eu tenho o público, eu tenho o orçamento e duração e o pagamento. Então, por exemplo, quando você vai fazer um orçamento para fazer um impulsionamento, você pode ou colocar, né, os créditos lá dentro da ferramenta ou você pode usar o cartão de crédito. Tem que cuidar para criar esse delimitador. Então, eu vou impulsionar R$15 por 7 dias, que é o exemplo que está aqui. Cuidar para não deixar isso solto, sem data limite, porque senão ele vai rodando, ele vai comendo o teu dinheiro e tu perde o controle disso. Então, é mais interessante quando você coloca um orçamento, 10, 20, 50 reais, por um tempo, 7 dias, 10 dias, 15 dias, e aí você vai medindo como que vai estar sendo o retorno disso. Por isso que quando as pessoas me falavam sobre feira, né, me abordavam para fazer parceria de influenciadora, eu não achava vantajoso, porque se eu pegasse o mesmo dinheiro e colocasse aqui no impulsionamento, eu conseguia atingir muito mais pessoas do que estando na feira, do que as pessoas que a blogueira iria atingir.
Então tem que estar atento, você pode testar, mas mantenha aqui o teu pulso firme e esse controle. Por isso que, de novo, não colocar todos os ovos na mesma cesta, por isso que é importante a gente ter várias fontes de clientes. Então aqui na parte do pagamento, você pode colocar um cartão de crédito ou você pode pagar por boleto também. Na época que eu fazia, tinha essa possibilidade de boleto, eu acredito que ainda tem. Aí você pode fazer aqui, né, um orçamento por um período e estabelecer. Você pode colocar, inclusive, por exemplo, o quanto por dia vai gastar, o quanto você está disposto a pagar, e aí vai tendo esses critérios de como é que vai ser gasto esse dinheiro. Então aqui tem a outra tela maior para a gente visualizar. Então, metas do anúncio. O que eu quero com esse anúncio? O público, o orçamento e o pagamento. Aí, na parte da meta, eu posso escolher, eu quero mais visitas no meu perfil, eu quero mais acessos no meu site. Então, se eu tenho um site, eu posso mandar as pessoas para quando elas tocarem na minha publicação, elas irem para o meu site. Eu quero que elas me mandem mensagem no direct. Então, tu tem que escolher qual que é o teu objetivo. Então, às vezes assim, mais visitas ao perfil. Beleza, mais visitas ao perfil, mas isso não significa que vai resultar em vendas. Então, tu tem que ter um objetivo através daquele anúncio. Então, vou botar uma imagem para tentar vender um produto específico. Talvez o ideal seja mandar essa pessoa para o meu direct. Ou aqui no site eu posso colocar um link para cair no meu WhatsApp, por exemplo. Então, escolher essa meta alinhado com o objetivo daquele teu impulsionamento, daquela tua divulgação. Quando a gente fala em tráfego, é teste e verificando se aquilo vai dar certo ou não. Na parte de definição aqui do público, a gente consegue criar o público. O ideal é não deixar no automático, tá? No automático, eu até na época lá atrás, eu já até tinha feito uma vez um teste de deixar no automático. Foi bom naquela época, mas depois eu comecei a criar meu próprio público porque eu colocava as diretrizes. Então eu colocava, por exemplo, assim, os interesses que a pessoa tinha, se ela se envolvia, por exemplo, com páginas que eram relacionadas a casamento, se a pessoa ficou noiva há X tempo. Eu ia colocando essas coisas, esses limitadores, para tentar trazer um público mais qualificado para esse meu impulsionamento. Então, o ideal é que você crie o seu aqui manualmente, porque daí, por exemplo, assim, eu tô aqui em Minas Gerais, né? O ideal era eu vender para Minas Gerais. Daí, se a pessoa coloca aqui no automático, talvez vai aparecer para outros estados. Assim, você pode colocar aqui, às vezes, um raio de, sei lá, X quilômetros de onde você tá. Isso aqui também é bacana. Então, por exemplo, assim, eu quero atender aqui na minha região. Eu posso colocar um raio que ele vai pegar cidades aqui no meu entorno. Então, é bem bacana você observar quais são as possibilidades de pessoas, de diretrizes aqui, de limitadores, para você conseguir trazer esse público ainda mais qualificado. E aí, de novo, você vai colocar o seu orçamento e você vai acompanhar, vai mapear, vai cuidar para ele não estar comendo o teu dinheiro, você não está tendo retorno daquilo. Então, tentar entender como você me conheceu. Eu vi um anúncio no Instagram. Eu vi um anúncio nos stories. Uma amiga me indicou. Assim você vai conseguir ir percebendo de onde está vindo esses clientes. Então, a gente tem alternativas para conseguir ir mapeando essas pessoas.